Ele foi executivo de sucesso e agora é empreendedor, investidor serial e consultor, se autodenominando Hustler. Com mais de 20 anos de experiência em posições estratégicas no mercado brasileiro de tecnologia, passou por grandes corporações, como Xerox, Oracle e SAP, sempre liderando equipes de alta performance. Mais recentemente, passou por Lynx, Starbucks, Dots e 99, que se tornou o nosso primeiro unicórnio aqui no Brasil. Fundador e sócio da Futurum Capital e CEO da South Rock Lab, o Café com CEO tem a honra de receber meu queridíssimo amigo Leandro Baran. Alexandre Velilla, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. Baran, seja muito bem-vindo. Fala, Lê. Prazer estar aqui, cara. O prazer é todo nosso. Quero começar esse bate-papo com você quente. Bora. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Você passou por Xerox, Oracle, SAP. Como foi todo esse seu início de trajetória profissional? Uma trajetória de muito sucesso. Ale, obrigado de novo pelo convite de estar aqui. Obrigado por estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história. Cara, assim, eu vou tentar resumir os meus últimos 25 anos. Comecei em consultoria lá atrás, super por acaso. A minha carreira e as coisas foram acontecendo na minha vida super por acaso. Outro dia eu aprendi uma palavra que resume isso. Chama fazejamento. Eu fiz muito, eu fazejei muito na minha vida, né? Então, comecei com consultoria lá atrás, depois por acaso entrei em tecnologia, uma baita escola, um baita privilégio de estar na Xerox. Comecei no mercado de software sem parar. Fui comprado quando eu era um executivo de uma empresa chamada BA pela Oracle. Ainda muito novo, tinha 25, 26 anos. Com 29 anos eu era o vice-presidente mais novo da Oracle, praticamente do mundo, né? Depois disso, eu voltei para a SAP e aí em 2014 mais ou menos eu encerrei a minha vida como CLT e comecei aí a minha vida como empreendedor. Mal eu sabia que essa história de fazejar lá atrás me preparou com resiliência, capacidade de ouvir, resolver problema, enfim, uma pancada de coisa para o mundo empreendedor. E aí de 2014, quando esse mundo de startups, principalmente aqui no Brasil, começou a decolar, eu tive também o privilégio de estar aí junto com essa galera toda, fazendo alguns investimentos e aprendendo, porque as coisas que não deram certo eu aprendi. E desde lá, cara, eu tive o grande product market fit da minha carreira, foi a 99, né? Primeiro unicórnio brasileiro, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Depois disso, montei um fundo de investimento, me juntei com amigos para estruturar a minha melhor visão sobre isso, que é toda empresa precisa de grana, graxa e gente, são os 3Gs que a gente vai falar aqui também. E, cara, hoje eu tenho a Futurum Capital, né, como sócio, uma galera ótima, com a melhor lucidez que eu tenho desses últimos 25 anos no mundo de tecnologia, no mundo de empreendedorismo e tal, e fazendo essas coisas acontecerem, né, cara? Então, assim, esse é o resumo dos últimos 25 anos. Assim, não, em uma escola e super agitado, você não para, Baran, você não para. Super. Cara, eu gosto de gente, gosto de tecnologia. Gente, já por si só, já traz uma energia absurda para qualquer coisa que a gente tá fazendo. Tecnologia empurrando, já viu. Então, assim, adoro, cara. Então, assim, eu sou desse jeito aí. Esse é o jeitão Baran. Vamos falar do Case 99? Bora. Como você disse, né, oficialmente o primeiro unicórnio brasileiro. Você tava lá. Como foi viver aquele momento? Ale, imagina que isso foi num momento que hoje, quando a gente olha para trás, e a gente fala de primeiro unicórnio, essas coisas todas, a gente começa a ver quanto foi importante, principalmente para mim, ter o privilégio de viver isso. Por quê? A gente estava num momento onde a gente estava construindo uma companhia que não tinha playbook, né? Então, o nosso negócio era um negócio de levar pessoas do ponto A para o ponto B. A nossa motivação e a nossa ambição era mudar a forma de mobilidade das pessoas nas grandes cidades. E a gente tinha uma ideia de desenvolver isso através de tecnologia. Gigantesco, né? Impacto social, super, né? Super. Tinha alguns players pesados e importantes. Eu tive também o privilégio de ter um concorrente que, quando você tem um concorrente bom, ele faz você acordar mais cedo, ele faz você ser melhor, ele faz você, enfim, fazer uma série de coisas. E concorrer com a Uber, principalmente naquela época, cara, fazia a gente acordar muito mais cedo quando a gente conseguia dormir e trabalhar, enfim, cada vez melhor e correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Na 99, mesmo sendo um negócio de tecnologia, o grande barato para a gente se tornar um unicórnio, e mais do que se tornar um unicórnio, mas fazer um trabalho que a gente se propôs
e acabou fazendo, a gente teve que investir muito num negócio chamado gente, num negócio chamado pessoas, né? Então, eu tive a oportunidade de viver grandes corporações, o que a turma chama hoje de Big Tech. Tive a oportunidade de viver startups, tive a oportunidade de empreender e de investir. E tem uma coisa que é comum em todas elas. Nos nossos papos, a gente fala muito disso, né? Que se você não tiver, principalmente o terceiro G, que é gente boa no que você vai fazer, as coisas não acontecem. Na 99, tanto do ponto de vista da missão, a gente sempre se drivou para a gente impactar 600 milhões de vidas, então a gente está falando de gente. Do ponto de vista de cultura, a nossa cultura era centrada em ser genuinamente preocupado com as pessoas, então desde o D0 a gente sempre olhou essa questão de gente. E quando você pega toda a parte de entrega desse negócio, você entregava isso daí para aquelas pessoas que eram os nossos clientes, as nossas pessoas. Era o nosso B2C, eram as empresas, eram os 99ers e eram os motoristas, que a gente também tratava como cliente. Então a jornada em si, de se fazer essa transformação e fazer a entrega que a gente fez, mais do que ser um unicórnio, é a gente conseguir resolver o problema das pessoas. Tanto elas sejam nossos clientes, essas pessoas estando dentro das empresas, essas pessoas sendo nossos colaboradores ou essas pessoas sendo os nossos motoristas. Esse foi o grande barato, o grande aprendizado, e isso eu trago assim para a vida, né? E caiu uma ficha enorme na minha cabeça, de verdade, de que se a gente vai fazer alguma coisa e tem um grande impacto para as pessoas, as coisas acontecem. Falando nesse mercado de startups, Baran, eu quero te convidar, junto com o pessoal de casa que está nos assistindo, para assistir um vídeo que a nossa produção preparou contando sobre esse mercado bilionário de investimentos em startups. Como criar negócios que valem mais de US$1 bilhão, os famosos unicórnios. Grandes ideias nascem todos os dias, mas poucas conseguem escalar e performar em um universo tão competitivo. Apenas as grandes estratégias podem levar uma empresa para esse nível. Hoje, quando pensamos em um grande negócio, não podemos limitar essa ideia a apenas uma região. Temos que pensar e criar algo que possa resolver problemas globais. Essa é a essência do unicórnio: atender o maior número de pessoas e curar as dores do mundo. Baran, que fascinante esse mercado, muitos investimentos. Me conta um pouquinho da missão da Futurum Capital que você fundou. Sim. A Futurum, a gente tem hoje um braço que é um braço que a gente chama de investidora, mas no final do dia, muita gente nos reconhece como um fundo. De verdade que nós somos uma venture developer que temos um fundo. Além de ter um fundo, eu tenho um braço de consultoria e um braço que entra com o que a gente chama de frameworks, playbooks e toda a parte de squads de execução para a gente desenvolver essa história do que a gente chama de venture building e venture developer. Então, quando a gente pensa em Futurum como um todo, tanto a parte do grana, como graxa, como gente, é a melhor lucidez que eu tenho nos últimos 25 anos de como fazer essas coisas acontecer. Comentei um pouquinho contigo agora da 99, eu sempre gosto de falar isso e frisar isso da 99, porque a 99 todo mundo pensa, até quando olha para mim, pelo meu histórico, quando olha para a 99, a empresa de tech, que tecnologia é o grande barato. Tecnologia é óbvio, é importante para tudo, óbvio. Só que tecnologia é meio, não é fim. Na Futurum, o que a gente faz? Na Futurum a gente usa grana, graxa e gente para investir em negócios que são ventures, né? Que resolvem problemas reais das pessoas através de tecnologia. Então assim, Baran, tecnologia é importante? Claro que é, mas tecnologia é mais uma ferramenta, né? E aí se eu não estou resolvendo o problema real das pessoas, não faz muito sentido para nossa tese e naquilo que eu gosto de dizer, quando você pensa, por exemplo, em inovação, em todos esses buzzwords que tem nesse mercado, as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Então assim, quando você fala de tecnologia, a gente sempre tem que entender que ela tem que resolver um problema das pessoas. Quando a gente fala de pessoas, é na nossa jornada, por exemplo, como consumidor, e aí é o Customer Experience, ou na nossa jornada como colaborador, na parte de Employee Experience. Então, quer dizer, todo e qualquer momento que você olhar na nossa jornada do dia a dia, a gente está, de alguma maneira, tendo impactos e resolvendo os nossos problemas.
A tecnologia ela vem para ajudar esse meio, como uma ferramenta. Então, a tese que a gente tem dentro da Futuro, no final do dia, é que a gente investe em tecnologia, sim, a gente bota grana, sim, a gente bota muita graxa, mas principalmente a gente investe em pessoas, em times, aquilo que eu sempre falo de jockey, né? Como se fosse uma corrida do cavalo, a gente investiria no cavalo, mas como é um negócio de startup, eu tenho que investir no jockey, né? E quando a gente investe no jockey, além de escolher os jockeys certos, eu preciso formar esses talentos. Eu preciso ter esses talentos à disposição dentro desse contexto, e aí a história que vocês conhecem, já tiveram lá, e aí fica o convite para todos vocês estarem lá com a gente, conhecer um pouco mais sobre a Futuro. A estrutura toda e todo o investimento é feito para se criar um ecossistema e criar uma estrutura principalmente para formar talento. E esse é o meu grande barato, né? Então assim, eu gosto de gente, gosto de trabalhar com gente, gosto de formar gente, e já fica até um spoiler aí. O meu projeto de vida é ter uma fábrica de talento. Pessoal, olha que reflexão incrível que o Baran traz pra gente aqui. Tecnologia, ela é meio. O que você, empreendedor, tem que mirar é se o seu projeto ele resolve genuinamente dramas, problemas da nossa sociedade. E isso é feito através de gente. A paixão pelas pessoas. Baran, me conta um pouquinho aqui sobre essa sopinha de letrinhas que você tem, que são os 3Hs. Você já comentou dos 3Gs? Sim, exatamente. E os 3Hs é fundamental quando você faz investimento em startups. É isso aí? Ale, assim, como eu disse, né? Hoje na Futuro, eu estou conseguindo colocar em prática a melhor lucidez que eu tenho sobre todos esses aprendizados. A brincadeira, falando sério que eu sempre faço, é que algumas coisas deram certo, outras deram errado, e quando deu errado a gente aprendeu. Nessa história de dar errado, eu já estou nesse mercado de startups há 10 anos, né? Ainda quando não tinha startup no Brasil. E quando eu comecei a perceber todos os investimentos que eu fiz, eu não li em livro, não vi em lugar nenhum, que não tinha, por exemplo, uma característica que era a característica de um time que, no meu modo de ver, eu chamava de time perfeito, né? Fazendo um parênteses só, meu grande segredo de sucesso, tanto como consultor como como executivo, foi sempre montar times de alta performance e entregar resultados de forma constante e consistente no tempo. Imagina que, principalmente em hora com a SAP, com empresa de capital aberto, eu tinha que entregar resultado todo quarter. E só tem uma certeza, depois que acaba um quarter, tem outro quarter e não tem espaço para você pensar e fazer. Por isso a história do fazejamento acabou fazendo muito sentido para mim. E a questão de quando você pensa na estrutura do time de uma startup, eu precisava ter na minha cabeça de engenheiro, montar um algoritmo que me desse uma explicação racional de qual seria esse time perfeito. Eu comecei a pensar e comecei a fazer uma análise e tinham 3 entidades, não necessariamente 3 pessoas, mas tinham 3 entidades que nesse conceito de grana, graxa e gente do framework principal, no time perfeito ali dentro, eu comecei a perceber que quando não tinha uma dessas entidades, dava errado. Quando eu fui olhar mais no detalhe, absolutamente todos os investimentos que eu fiz, que não tinha um dos Hs, deram errado. Todos. E coincidentemente ou não, todos os que deram certo tinham os 3Hs. Aí eu comecei a pensar e falei assim, cara, vou estudar um pouco mais desse negócio. Fui olhar as empresas que eu mais admirava. E muitas delas Big Techs e tal. Ale, os 3Hs brilham assim, ó. Eles brilham. Você olha assim, pá, caraca, estão lá. Falei, putz, cara, tô gostando dessa história. Fui dar mais uma volta, principalmente em 2018, quando começaram a ter as empresas com valuation de mais de $1 trilhão. E a maioria delas eram as empresas que eu mais admirava, todas elas com os 3Hs brilhando. Falei, cara, é isso, não vou estudar mais nada. Eu já me convenci que esse é o negócio, se eu não consigo convencer mais ninguém, tudo bem, eu já tô muito bem com essa explicação. E a partir daí, eu debrucei em cima dessa estrutura, aprendendo com o que eu fiz lá atrás como consultor e como executivo, desenhando o que seria o depara desse framework com o time perfeito para ter um modelo de gestão que é o mesmo modelo de gestão que as grandes companhias que eu mais admiro, a companhia que todo mundo estuda para ter, algumas delas eu tive o privilégio de liderar, que a gente opera. E aí essa história dos 3Hs fez muito sentido para mim, porque quando você pensa que você tem que ter um cara que é um maker, que é o criador, que é o primeiro H, que eu chamo de hipster,
que se a gente olhar pelo lado da startup, ele é o cara que cuida de produto e o cara que cuida de tecnologia. Então ele é o artista. Imagina que quando você tem um artista, tudo, absolutamente tudo na vida, quando você pensa num artista, é apaixonante. Eu sempre investi muito em hipster, né? Eu tenho um lado muito de hipster também e acabo me reconhecendo nisso também. E essa história de você ter o hipster, tudo na vida tem luz e sombra. Se a gente pegar essa luz que está aqui, tem uma luz, eu estou falando poucas coisas de luz, mas tem a sombra que está aqui atrás. Quando você investe numa estrutura que nem essa, e você não leva em consideração que essa sombra, ela pode ser fatal para o teu negócio, você começa a ter problema. E tem vários exemplos de hipsters que são aí caras famosos de mercado que acabaram tendo problemas nos seus negócios. Eu vou dar um exemplo, né? Um cara que eu admiro pra caramba, adoro ele como pessoa e adoro ele, principalmente o que ele faz como hipster, que é o Jacan, né? O Jacan é um baita de um chefe de cozinha, é um cara que ele cria cardápio, ele cria as receitas. Brilhante, 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 brilhante. Pensa em inovação, faz toda a harmonização dos pratos com vinho. É um cara assim, fantástico para isso. O Jacan, ele tem, quando você pensa, por exemplo, montar um restaurante, é difícil você pensar em não ter um hipster. Não precisa ser o Jacan, mas um cara com esses predicados. Só que um cara com esses predicados clássico, que a gente normalmente se apaixona, ele tem uma sombra que é complicada para qualquer tipo de negócio. Eu, por exemplo, fui doutrinado de que se você não tiver controle, você não tiver processo, você não cuidar de cadência, não ter um modelo de governança, que são coisas chatas que você precisa fazer, principalmente para um artista, principalmente para um hipster, você tem muito problema no negócio. O Jacan teve muito problema com seus restaurantes quando ele era só um hipster, porque ele monta muito bem a cozinha, ele faz muito bem o papel do artista, da criação, ele faz muito bem o que eu chamo de barriga no fogão, mas ele tem um problema de gestão. E aí, quando eu comecei a perceber com os meus investimentos que eu investia nesse hipster, eu comecei a ver que o Jacan começou a dar certo quando ele se juntou com o Segundo H e os meus negócios começaram a dar certo quando eu comecei a juntar com o Segundo H, que muitas vezes eu fazia, porque eu fui doutrinado para ser esse cara. Quem é o Segundo H? O Segundo H é o hacker. Então o Segundo H é o engenheiro, é o cara que cuida do processo, é o cara que cuida da planilha, é o cara que cuida da governança, da cadência. Eu gosto de dizer que é o chato de galocha. É o cara que toca o bumbo, né? E que eu desconheço qualquer negócio que não tenha essa figura. Todos os negócios que a gente admira são negócios que crescem e entregam resultados. Eu tenho que ter uma questão de controle. É imperativo, Ale. Não tem como ser diferente. E por N razões, no mercado de startup, principalmente quando agora nas questões mais recentes, quando você teve muito dinheiro à disposição, o pessoal esqueceu dessa parte. Então, assim, cara, cash burn, queima. Principalmente quando o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do investidor, né? Então, assim, e aí, eu sempre fui muito crítico pela questão da minha origem com relação a isso. Eu sempre tive uma dificuldade com essa parte. Bom, quando você cria essa questão de você ornar o artista com o engenheiro, quando você orna o cara que cria com o cara que dá o pace, quando você orna o cara que é o barriga no fogão com o barriga no balcão, começa a dar super bom. Porque eu junto essas, como se fossem essas duas luzes aqui, que carregam as suas sombras, mas a luz e a sombra delas, elas ficam quase no modelo perfeito. À exceção de uma coisa. E essa coisa é a razão do terceiro H. E essa coisa, por que é a razão tão forte do terceiro H? Porque é o recurso mais valioso e o mais importante em qualquer tipo de negócio, que são as pessoas. Classicamente, um hipster e um hacker tão diferentes combinam em uma coisa. Eles não gostam de gente. E eles precisam de ter o terceiro H para cuidar de gente. E quem é o terceiro H? É o que eu chamo de hustler. O terceiro H, ele só existe para cuidar de gente. É que gente é o melhor recurso que você tem, é o recurso mais valioso que qualquer companhia tem. Que tipo de gente? Os clientes, para vender os produtos e serviços. Os parceiros e a tua cadeia de suprimentos, para você conseguir estruturar 1 mais 1 dá 3, 4, 5, você conseguir exponencializar toda a tua estrutura. Os investidores, cara, investidor dá trabalho pra caramba e você precisa cuidar dos caras. E quando você fala do hacker e do hipster, esses caras não tem muito saco
com gente, principalmente quando é investidor, que fica pedindo, quer saber e tal. Tem que cuidar desses caras. E mais do que cuidar dos investidores atuais, é cuidar dos próximos e vender a companhia para o mercado. E por último, não menos importante, os colaboradores. Para atrair e reter os melhores talentos, porque sem isso você não consegue prosperar e você não consegue fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu pensei numa estrutura de time perfeito, eu tenho o hipster, que é barriga no balcão, barriga no fogão, eu tenho o hacker, que é o barriga no balcão, e eu tenho o hustler, que é a cara da empresa. Quando eu monto essas três coisas, aí eu começo a fazer a estrutura do time perfeito para esse negócio acontecer. E a partir daí é que eu desenhei o meu, que eu chamo de Minecraft, que é o meu framework dos 3Hs, e fiz uma estrutura toda de gestão, governança e de growth machine baseado na estrutura dos 3Hs. E que cai como uma luva no mercado, nesse mercado em ebulição que a gente está vivendo de startups, né? Super. E eu queria pegar esse gancho, Barão. Eu queria que você comentasse um pouquinho do nosso mercado atual de startups. Tá muito desafiador. A gente tem visto um mercado bastante, até um pouco fragilizado, sendo bastante questionado com relação aos seus KPIs, metas e futuro. Você vê aí uma crise nas startups ou você vê uma grande oportunidade? Ale, é assim, ó. Na minha visão, estava tudo muito louco, principalmente valuations e tal, e com todo respeito a alguns empreendedores, a gente como investidor, a gente estava dando dinheiro para quem tinha um bom pitch e fazia uma boa venda e não necessariamente aos melhores empreendedores. Eu acho que tem uma pseudo-crise, né? Mas é uma crise que cria uma série de oportunidades. Eu vou dar o exemplo do nosso lado, como a gente sempre pegou por essa questão de gestão, de estrutura, governança, e você criar frameworks e playbooks e executar em cima disso, eu vejo isso uma grande oportunidade para a gente conseguir melhorar todos esses processos, inclusive na questão de ter melhor retorno sobre investimento, de ter um nível adicional e para uma prateleira acima de governança para trazer uma tranquilidade pro investidor, pro empreendedor, pro mercado como um todo. Veja o que está acontecendo agora, uma série de contratações que foram feitas e demissões. Para quem vai trabalhar, por exemplo, em startup, cria um certo de um problema, porque o cara não consegue enxergar o médio e longo prazo. Ele acha que é sempre uma corrida de curto prazo. Então, assim, é um processo que estava acontecendo num nível tão grande de maluquice que cria um perde. Eu acho que agora os valuations estão mais tranquilos. Eu acho que separa de uma certa maneira os homens dos meninos, né? Porque aí quem tem realmente capacidade de execução acaba tendo uma melhora absurda. E para essa galera, se você tem um time bom, se você resolve um problema real, se você criou uma solução para isso, nunca vai faltar dinheiro, Ale. Não, assim, é o que eu falo para todo mundo, principalmente nos últimos anos. Quando eu comecei, não tinha tese de venture capital, não tinha gente investindo em capital de risco desse jeito em startups. Então faltava dinheiro, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Mais recentemente, de uns 3, 4 anos para cá, tem abundância de capital. Agora isso deu uma diminuída, mas ao mesmo tempo, para essa galera que tem gestão, que tem time, que resolve um problema real, que criou uma solução que faz sentido para isso, não falta dinheiro, não falta recurso. E aí é que eu acho que faz muito sentido, mais ainda, a história dos 3Gs. Porque grana é só um dos Gs, é só uma das coisas que todo mundo precisa. Fazendo um paralelo do que é grana, é como se fosse combustível, como se fosse o nosso alimento. Se a gente não tiver combustível, se a gente não tiver alimento, a gente não vive, não tem energia, não tem nada. Mas se eu botar combustível numa estrutura de um motor ou de um corpo humano, que eu não tenha uma forma de eu fazer uma queima adequada daquilo, cara, não adianta nada. Então, assim, eu por muitas vezes vivi situações onde você pegava, tinha um bolso enorme e você jogava combustível e combustível numa máquina que não estava azeitada. Quando eu falo de graxa, que é o segundo G, a graxa são os frameworks, são os playbooks, são os métodos para você executar a máquina, de você criar as esteiras e criar as engrenagens corretas para você ter a melhor queima desse combustível. E quando você pega combustível com o motor, você tem que ter um piloto. E aí você precisa de gente, que é o terceiro G.
né? E gente boa, com hard skills e soft skills certos para pilotar essa máquina aí com a melhor estrutura, com a melhor condição e com previsibilidade, com gestão, com KPIs, enfim. Então, assim, eu acho que agora essa crise que a gente está vivendo cria uma oportunidade para esse tipo de coisa. Eu tô achando ótimo por esse lado, né? Eu tô achando, assim, excelente porque tava precisando ter um certo choque para baixar um pouco a bola de algumas coisas que estavam acontecendo, criar uma coisa mais racional em termos de, não é só de valuation, mas de termos de gestão, de absolutamente tudo que você coloca lá dentro. E eu acho que isso pode ser muito proveitoso para nós. Que acaba profissionalizando também, né? Eu não queria usar o termo, mas já que você teve a licença poética de colocar, eu acho que é uma bela oportunidade de se profissionalizar num nível diferente, né? Não que a gente estava numa questão amadora, não é isso, mas assim, profissionalizar, então é mais ou menos assim, a gente estava jogando a Campeonato Paulista e o Brasileiro e agora a gente vai ter que se preparar para jogar a Champions League. Não é nem a Conmebol Libertadores, é a Champions League. E aí você precisa de uma estrutura diferente para isso. Nada diferente, Ale, nada diferente do que as grandes corporações fazem desde sempre. Tem muita coisa que eu vejo hoje com essa sopa de letrinhas de nomes novos e tal, que é a mesma coisa do que a gente sempre fez, né? Então, assim, tem obviamente algumas coisas novas, mas tem muita coisa que é só fazer o básico bem feito. E que por N razões, não estava sendo feito. Então, acho que é uma excelente oportunidade para isso. Olha, essa semana a gente tem no programa aqui do Batalha dos Investidores a startup Bit Energy da empreendedora Sabrina. Legal. Conta um pouquinho como que você está envolvido no mercado de ESG. Mercado de ESG, cara, é como outras coisas assim, muito importantes, é mandatório a gente endereçar esse tipo de coisa. Quando a gente fala de que a gente investe em tecnologia para resolver problemas reais das pessoas, a gente tem teses de investimento em life science, bioscience, e tem uma série de coisas relacionadas à questão de ESG. Muitas vezes não diretamente, mas indiretamente. E tem questões muito bacanas em cima, não só do termo fechado de ESG, mas do termo do E, do S e do G em particular. Então, assim, para nós é um tema que é mandatório, né? Esse é um tema que eu acho que, independente da questão de tese de investimento, passa por uma questão de responsabilidade de todos nós como protagonistas desse mercado. E é um tema que eu particularmente adoro. Então, assim, que bacana saber que vocês estão vendo aí com a Sabrina e tal. Muito legal. E pegando o teu gancho, conta pro pessoal de casa aí quais são os seus planos futuros na Futurum. Cara, a gente está agora montando essa estrutura do que a gente chama de Futurum TGP, que é o braço de graxa e de gente. E por que TGP? São os 3 problemas do que a gente resolve: tecnologia e produto, growth e people. Então, eu brinco que, falando sério, de novo estatística, 92% de todo mundo que veio me pedir dinheiro nos últimos 10 anos era para resolver um problema de tecnologia e de produto, de growth e de people. Os outros 8% não sabiam por que estavam buscando dinheiro. Então, eu imagino que era por alguma coisa disso. E, coincidentemente, foi o que eu acabei me desenvolvendo como na minha carreira e tal. Então, eu acabei criando um framework e playbooks para se desenvolver essas 3 coisas. Então, primeira coisa, botar de pé a TGP. A TGP é um braço de consultoria e também investidor, que a gente investe esses mesmos playbooks e dentro desse mesmo framework, através de squads de execução. O conceito é mais ou menos o seguinte: quando a gente está com o nosso chapéu investidor. Imagina que você tem uma startup e que você está buscando dinheiro. Se você está buscando dinheiro para resolver tecnologia e produto, growth people, ao invés de eu te dar o dinheiro, te dar a grana, eu te dou graxa e gente para resolver o teu problema. É bom para você, porque você, teoricamente, respeita e acha bacana a nossa forma de execução. É bom para mim porque, cara, eu confio na minha execução. É bom para os meus investidores porque eles também confiam nessa execução e ficam mais tranquilos com esse processo. Então, de alguma maneira, é um negócio diferente que a gente vê como nesse conceito de venture developer, como uma oportunidade, inclusive, de parcerizar com os outros fundos, porque no conceito de grana, graxa e gente, os fundos gostam muito de enfiar a mão no bolso, e a gente gosta de enfiar a mão na graxa, né? E aí que é uma parte mais complicada que essa parte de execução, mas eu não sou do mercado financeiro, não sou banqueiro, como a gente gosta de dizer em termos de perfil e tal. Eu sou o cara da graxa, eu sou o cara que gosta de fazer as coisas acontecer. Meu histórico de vida todo é por esse lado, então onde eu fico mais tranquilo, mesmo sendo mais complicado. Então,
botar a Futuro TGP para funcionar como uma empresa de consultoria e como uma investidora. Investidora, eu já contei para vocês como normalmente a gente faz, e consultoria não estava no nosso plano inicial, mas as grandes empresas com todo esse conceito de Open Innovation, fazendo o processo de Corporate Venture Capital, Corporate Venture Builder, precisam de muita ajuda para isso. E muitas dessas empresas me procuravam na pessoa física para falar, pô, Baran, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal. Eu, para variar, como bom empreendedor, tenho um problema, né? Falei, cara, eu tenho também uma possível solução, vou montar aí uma estrutura para fazer isso. Eu juntei nesse processo, onde eu tenho também um lado de consultoria, que a gente entra e faz um processo de cobrança fixa mensal, que praticamente cobre os nossos custos. E como a gente é empreendedor, eu gosto sempre de ter meta. E aí eu tenho as metas e faço as metas atreladas a ganhar o minha performance em dinheiro como bônus ou equity. Que aí eu viro também como um investidor da minha estrutura de graxa de gente. Então essa é a primeira coisa, é isso que eu estou fazendo agora. O meu plano de vida, foi o que eu falei rapidamente aqui para vocês, meu plano de vida é criar a fábrica de talento. Eu tenho um problema, acho que praticamente todo mundo, tem um problema agora de se formar e ter gente boa, tanto de hard skill quanto soft skills, disponível e num preço não tão inflacionado como está agora. E principalmente, no meu modo de ver, é formar umas esteiras de hipster, de hacker e de hustler, desde os caras mais júniores até os C-levels dessa estrutura, para se a gente conseguir usar esse negócio dentro da nossa estrutura de investidor, dentro da holding nossa e também, obviamente, dentro do mercado como um todo, né? Então, esse é meu plano de vida, assim, que eu quero, um dia, quando eu partir dessa para uma outra qualquer que exista por aí, se alguém olhar para mim e falar assim, como eu posso olhar para 6 pessoas na minha vida, encher uma mão e mais um dedinho aqui e falar assim, cara, esse cara mudou minha vida. Se eu conseguir fazer isso em escala, da mesma maneira que aconteceu quase que por acaso comigo, de um cara que veio da Zona Norte, com toda a história já que eu falei, comecei a trabalhar com 13 anos, enfim, todo o contexto que eu já contei para vocês, eu tinha uma estrutura quase que improvável. Se eu conseguir fazer isso, formando talentos nessas 3 entidades aqui, eu tô com a minha missão aqui, nessa passagem aqui, ok, posso ir absolutamente tranquilo, alguém vai olhar lá para mim e vai falar assim, ó, esse cara aí mudou minha vida. Como eu posso falar para essas 6 pessoas? Então eu vou te convidar para você mudar a vida do pessoal que está nos assistindo em casa agora. Eu queria que você desse uma dica para essa pessoa que está querendo empreender, para que ela queira ter sucesso na sua trajetória. Vai uma dica do Baran depois dessa aula. Cara, assim, ó, o que eu posso falar para vocês? Eu sou o cara da execução, eu sou o cara da graxa, né? Eu vou falar para vocês uma brincadeira que eu falo sério para todo mundo. Eu sempre fujo de grandes ideias, né? Então quando alguém chega para mim e fala assim, puta, Baran, eu tenho uma grande ideia, eu quero falar com você. Cara, eu automaticamente tenho um negócio que eu paro de ouvir e assim, você pode ter certeza absoluta que eu vou começar a criar um processo para não falar mais com você, porque eu não acredito em grandes ideias. Eu acredito em grandes execuções. Então assim, se você de verdade tem um problema que você viu e você pensou em alguma solução para lá, vai e executa. O Brasil, mais do que os outros, nós somos países de empreendedores, né? Então assim, o que eu tenho mais o que falar para vocês é, vão e façam. Façam isso trabalhando para uma empresa como CLT, façam isso fazendo esse processo como um empreendedor, né? Então assim, vai e faz. Não fica pensando muito e planejando, enfim, essas coisas todas. O feito é muito melhor do que o perfeito. E assim, nada, absolutamente nada substitui a execução. Então, dica para vocês, vão e façam. Aconteceu isso na minha vida, eu falo isso para todo mundo, fazejamento. Não fica planejando muito, não. Vai e faz. Porque todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. Um filósofo contemporâneo que diz isso é Mike Tyson, e para mim aconteceu na minha vida. Eu tomei soco na boca o tempo todo. Sempre quando eu falei, olha, fiz um puta de um plano, fiz um baita de um planejamento, tomei um murro na boca e ó, cara, o meu plano ali era só tentar se levantar, né? Essa é a minha dica para todo mundo. Vai e faz, executa, suja o braço todo, a roupa toda de graxa e tal, porque essa eu acho que é a grande saída para todo mundo. Baran, fechamos aqui o Café com chave de ouro. Você é um cara visionário, um grande amigo, querido, admirado no Brasil pela tua trajetória. Cara, parabéns e sempre aqui o Café com o CEO tá para te aguardar. Prazerzaço, Ale. Obrigado aí. Valeu, meu velho. Valeu.